Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Luca Witfossowski, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre... escudos! Sim, eu estou refazendo aqui o vídeo sobre escudos, porque o vídeo estava muito antigo lá e eu queria poder fazer algo melhor para vocês, mesmo porque agora eu já tenho mais variedades de escudo aqui comigo. E não vou ter que trazer só aquele escudo que era pouco mais que decorativo lá de Templário, e posso trazer escudos mais funcionais ou mais próximos disso para poder mostrar para vocês. Então, vamos lá. Antes de tudo, é necessário ressaltar que existiam vários tipos de escudo. Eles poderiam ser divididos por sua empunhadura, que poderiam ser uma empunhadura de segurar, que nem esse aqui. Sim, é um puxador mesmo, vocês não estão vendo errado. Tudo bem, os escudos medievais em si não eram feitos com puxadores, mas eram feitos com alças de madeira ou de couro, que provavelmente lembrariam um puxador para os de segurar. E para os de amarra, de prender no braço, teríamos esse daqui com tiras de couro. Vou colocá-lo aqui só para vocês poderem ver, mais ou menos. Ou seja, como vocês viram aqui, escudo com tiras de couro, preso ao meu braço, à minha mão, pelas tiras de couro em si. Tem o outro formato ali, o de segurar. Então essa é uma das divisões dos escudos da Idade Média. Podemos dividir também pelo tamanho e formato deles. Como por exemplo, temos os escudos redondos, sejam os pequenos broquéis, que nem esse aqui, ou aqueles grandes escudos redondos que os vikings usavam nas shield walls. Temos os escudos ogivais, ou em forma de pipa. O em forma de pipa é um pouco diferente, eu não tenho esse aí. Não tenho esse aí, mas o escudo em forma de pipa era o escudo de corpo. Temos também os escudos de montaria. Esse eu não tenho nenhum ainda. Infelizmente eu ainda não fiz nenhum pra mim desse estilo. Mas é um pouco mais difícil. E como eu também não tenho uma montaria até o presente momento, também achei que não valia a pena até então, pois não teria onde utilizá-lo. Mas que era um escudo próprio, encaixar no braço da forma correta e você poder utilizar o braço do escudo para guiar sua montaria, enquanto usava o outro para sua lança ou espada, ou arma que preferisse, né? E temos os paveses, ou pavis. Este daí é um escudo interessante, porque é um escudo de arqueiro. Porque era um escudo que você fincava ele no chão como um cavalete, ou seja, não tinha contato nenhum segurando ele, e a partir dele podia atirar livremente com as duas mãos. Paveses e pavis eram utilizados tanto por arqueiros ou balestreiros, como até por lanceiros em alguns casos específicos, no caso em que eles não tinham que fazer movimentações. No caso defensivo talvez fosse muito útil para um lanceiro. Mas os paveses e pavis são uma grande exceção. Eu também não tenho um aqui para mostrar para vocês, mas mesmo que eu o tivesse, eu não conseguiria mostrá-lo numa sala fechada assim, uma vez que o negócio seria maior que eu. Como eu pude dizer, já demonstrei todos os formatos deles, a composição deles. Temos escudos que são completamente feitos de ferro, temos escudos que são completamente feitos de madeira, e temos escudos que têm parte em ferro e parte em madeira. Esse é um bom exemplo de um escudo que tem parte em ferro e parte em madeira. O centro dele é madeira, porém ele tem a bossa de ferro, ele tem as bordas de ferro. Tá aí uma outra coisa interessante que eu não falei também. Existem os escudos que têm a bossa. O que é a bossa? A bossa é aquela cuia circular que fica no centro dos escudos, em alguns deles. Em especial aquilo ali é um protetor para as mãos, para caso o escudo se quebre, porque sim, os escudos se quebravam no passado, a mão do seu usuário não ficar exposta. Porém, em escudos com borda reforçada, que nem o que eu estou usando aqui, esse tipo de coisa já não era tão comum, uma vez que a borda reforçada por si só já impedia bastante de talhar ou quebrar. E agora vamos entender melhor cada tipo de escudo e seu uso. Os broquéis, ou os escudos pequenininhos, que nem esse aqui, eram utilizados mais para duelos ou combates individuais, uma vez que ele pode ser utilizado mais longe do corpo. Olha, eu consigo segurá-lo mais longe. A distância, eu consigo empunhar a espada, a distância dele. Então, isso me permite um maior alcance de defesa, e por consequência, o tamanho reduzido dele não se torna um empecilho para a minha defesa, à medida que eu posso colocá-lo longe. Então, ele é muito efetivo para combates individuais, pequenos combates. Um escudo de porte médio, que nem esse aqui, ogival, é um escudo que podemos dizer que é meio que um coringa, vamos dizer assim. Ele serve tanto para pequenos combates, pequenos duelos,
como para coisas maiores, até proteção de flechas e pequenas paredes de escudo. Lógico, formar uma parede de escudo de broquéis é praticamente impossível, porém fazer uma parede de escudo de escudos ogivais já é uma coisa mais tranquila. É um escudo meio coringa, não é perfeito para nenhuma coisa, mas quebra o galho para praticamente tudo. Os escudos tipo pipa ou escudos de corpo são mais utilizados para as famosas paredes de escudo ou lutas em campo aberto. Uma coisa importante de ressaltar até aqui é que praticamente todos os escudos que eu citei aqui são escudos para uso a pé. Alguns, como o escudo ogival ou o escudo pipa, poderiam até ser utilizados em montaria, porém em função do peso deles e do formato, eles seriam um tanto quanto impráticos para utilizá-los montado em cavalos. Até haviam formas de transformar tanto o escudo ogival quanto o escudo pipa ou escudo de corpo em uma forma utilizável para montaria. Porém, precisaria ser nesse formato. Empunhadura por tiras de couro, para segurar seu braço e você poder passar a mão para segurar as rédeas do cavalo. Então, no geral, esses aqui, como eu já expliquei, já deixei bem explicado, eram escudos para se usar a pé. Porém, eram escudos que você podia se movimentar com eles. Os pavés e pavis, como eu já deixei claro lá na explicação no começo do vídeo, eram escudos de uso parado. Pois, para você movimentar esse escudo, você provavelmente teria que parar tudo o que está fazendo só para carregá-lo, em função de seu tamanho e seu peso. Já os escudos de montaria, esses muito comumente vistos em lutas de justas, mas sim, não se iludam, haviam escudos de montaria voltados para combates reais e não apenas para esportes. Já tinham um formato um tanto quanto diferente. Muitas vezes, estes já eram acoplados à própria armadura do cavaleiro, para que o cavaleiro não tivesse que ficar se preocupando em segurá-lo, uma vez que ele já teria que segurar o cavalo. Provavelmente também teria um formato próprio para se encaixar na armadura, no sentido de não atrapalhar a movimentação dele, ou não gerar dificuldade de encaixe numa perna, por exemplo, ou no braço, na hora de ter que retrair o escudo para proteger o corpo do cavaleiro. Outro fator importante desse, além da forma como ele era amarrado ou preso, ou dos formatos próprios para encaixar no cavaleiro, era seu tamanho, que era reduzido, uma vez que o cavaleiro montado já não se expunha muito como alvo, uma vez que em cima do cavalo ele tinha grande mobilidade e por consequência se tornava um alvo mais difícil. Isso sem falar que por ele estar montado, provavelmente por ser um cavaleiro em si, por ter recursos para ter um cavalo, provavelmente teria recursos também para uma boa armadura, então talvez não precisasse de um escudo tão reforçado assim, sendo apenas útil para aqueles impactos mais profundos, para evitar que algo o derrubasse ou atravessar sua armadura pela velocidade do choque, mas não precisava de proteger de tudo e qualquer golpe também, então era uma coisa mais reduzida. E mais do que isso, como era uma coisa feita para aguentar impactos, já que as justas, sim, as justas eram só um esporte, mas elas refletiam bem o combate de lança entre cavaleiros. A diferença é que nas justas, a intenção não era matar o inimigo ou poder causar possíveis danos a eles, era meramente uma competição esportiva. Então tudo era mais arredondado e voltado para a mera demonstração de habilidade, enquanto no campo de batalha as coisas poderiam ser um pouco mais violentas. Mas sim, a forma de combate com lança entre cavaleiros não variava tanto assim. O que mudaria talvez fosse a quantidade de cavaleiros envolvidos no combate e a quantidade de oponentes, principalmente, que eles poderiam ter que enfrentar. Então, sim, o formato dos escudos de justas não é tão diferente do formato de um escudo de montaria voltado para combates reais. O que significa que sim, em alguns casos, o escudo de montaria, no geral, em si, não só de justas, era um tanto quanto côncavo, ou tinha uma convexidade para jogar um pouco para o lado do cavaleiro. Motivo esse, tanto da concavidade quanto da convexidade, para poder defletir o impacto de uma lança inimiga, ou de algum outro tipo de pontada que pudesse vir a acertar o cavaleiro. Poder assim desviar a força física do impacto e não causar tanto dano a ele. E por fim, uma última característica desses escudos é que, ao contrário dos demais, pelo tamanho pequeno e pela grande necessidade de proteção contra impactos e perfurações, nestes casos era mais comum um escudo de ferro do que nos demais. Óbvio, nem precisa dizer muita coisa, que escudos menores era muito mais fácil de fazer um escudo de ferro do que um escudo maior, por questões tanto relacionadas a peso quanto a custo. E este caso deixa a coisa escancarada, né? E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso, acho que eu falei bastante aqui sobre escudos. Acho que ficou um vídeo legal para vocês aqui, com uma reposição do vídeo antigo que não tinha ficado tão bom assim, ou talvez na época fosse o melhor que eu pudesse fazer, mas hoje, em função de poder fazer algo melhor, eu fiz aqui. Então, se vocês gostaram, por favor, peço que deixe seu like aqui, pois ajuda muito a gente aqui no canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Ah, e se você acha que esse vídeo cabe para algum conhecido seu, como um conhecimentozinho a mais, que você acha que vale a pena compartilhar, por favor, compartilhe. Ajuda mais ainda, então, nosso canal. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.